galerinha do quarto ano, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Érica Ribeiro. Então, a partir desse momento, todo mundo fica ligadinho na programação, que teremos muitas coisas legais hoje na nossa aula, combinado? Muitas novidades, desafios, atividades, história, que eu sei que vocês amam. Então, a partir desse momento, eu convido vocês a participarem da aula junto comigo. Vamos lá? Então, galerinha, na nossa aula de ontem, estudamos o conto de suspense, vocês lembram? O que vocês adoraram. Então, hoje iremos dar continuidade ao estudo desse gênero textual, ok? Eu aposto que vocês já estão com o assunto assim, ó, na pontinha da língua, não é? Mas vamos relembrar esse conteúdo. Antes da gente fazer a apresentação das características novamente desse gênero, a tia vai explicar para vocês a fluência da semana que vocês deverão fazer uma leitura em voz alta. Hoje vocês realizarão uma leitura em voz alta do texto Correio. A leitura em voz alta é excelente para ajudar na concentração, pois o leitor fica mais atento ao que está escrito e à forma de pronunciar as palavras. Esta aproxima o leitor e o ouvinte do universo da leitura. Então, ao realizarem a leitura em voz alta, convidem suas famílias para assistirem às suas apresentações. Divirtam-se e leiam quantas vezes conseguirem. Então, aqui temos o aluno Micael de Barros da Silva, lá da Escola Municipal Parque Tararé, na Zona Sudeste, fazendo uma leitura em voz alta, certo? Olha que maravilhoso! Parabéns! O Micael é aluno da tia Érica e enviou essa foto para que ele mostrasse o seu momento da leitura. E a tia, como vocês já sabem, adora receber esses registros, tá, pessoal? Fico muito feliz. O Micael está de parabéns, ele é um leitor maravilhoso, pois ele adora ler e treinar a sua leitura todos os dias, tá bom? Então, um beijo pro Micael, muito obrigada pela participação, um beijo para a mamãe do Micael, que autorizou que fosse divulgada essa fotinha dele, certo? Só lembrando que quando vocês quiserem aparecer aqui na TV, ou fazendo a leitura, ou fazendo algum desafio, ou alguma atividade, ou assistindo a aula, é só enviarem a foto aos professores de vocês, tá? Que a tia coloca aqui com todo prazer e alegria. Então, mais uma vez, obrigada, Micael. Um beijo. Então, vamos agora fazer a leitura do texto, que vocês deverão fazer essa leitura em voz alta, certo? Então, vocês vão fazer uma leitura em voz alta, convidar a família de vocês a participarem desse momento tão legal. Eu aposto que será muito especial para vocês e para eles também, que vão ver que vocês estão lendo maravilhosamente bem. Então, o texto dessa semana toda é o texto 3, Correio. Chegaram as cartas. Vamos lá ler junto com a tia, ajudar a tia? 1, 2, 3 e já! Chegaram as cartas, foi o carteiro que trouxe. Tem uma carta para mim. Quando queremos enviar uma carta, a gente coloca na caixa do correio. O carteiro apanha as cartas da caixa do correio. O carteiro leva as cartas para a sala de seleção. Os carteiros selecionam as cartas, eles colocam as cartas em sacos. Esses sacos são chamados malas do correio. Antigamente não havia papel, as pessoas escreviam em barro mole, eles secavam o barro ao sol. Mais tarde as pessoas passaram a usar pergaminho. O pergaminho era como papel, era feito de pele de animal. Antes de existirem carteiros, as cartas eram levadas por mensageiros. As pessoas colocavam lacre nas cartas. O lacre fechava a carta, para abrir era preciso quebrar o lacre. Então, ontem vocês fizeram uma leitura silenciosa desse texto. Hoje vocês irão realizar uma leitura em voz alta, bem bonita, combinado? Então, leiam uma, leiam duas, leiam três, leiam quantas vezes vocês conseguirem. Então, hoje, mais uma vez, iremos dar continuidade ao estudo do gênero textual conto, mais especificamente o conto de suspense. Mas antes da gente entrar nas características mais específicas do conto de suspense, vamos relembrar o que é um conto? Então, pessoal, o conto ele é um texto curto em que o narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo. Esse enredo é uma situação inicial que irá dar margem para os acontecimentos que irão ocorrer nessa narrativa, certo?
Então, é um texto curto, como a tia já falou, então por isso ele possui poucos lugares e poucos personagens, pois como ele é um texto breve, fica impossibilitado dela acontecer, essa história acontecer em vários lugares e com vários personagens diferentes. Então esse conto ele pode ser um conto de suspense, como que estamos estudando, um conto de terror, um conto de fadas, um conto psicológico, um conto infantil, dentre outros. Então vamos relembrar um pouco mais as características desse gênero? Então, como a tia já falou, pessoal, na aula anterior, o conto ele é um texto narrativo, ou seja, é um texto que é narrado por uma pessoa que esse texto ele se desenvolve por meio de um enredo com início, meio e fim. Então, por ser um texto narrativo, eles possuem alguns elementos. Vocês lembram da regrinha do pente que a tia ensinou? Então, vamos relembrar. A regrinha do pente, vamos lá? P de personagens, que são as pessoas que desenvolvem as ações, que realizam as ações dentro dessa história, que faz com que ela tenha um início, um meio e um fim. O enredo, certo? Que ele é desenvolvido, como são desenrolados os acontecimentos dentro dessa história, com o início, onde há uma apresentação inicial dos personagens, do tempo, do local onde ocorreu essa história, certo? Depois temos o desenvolvimento, que é como essas ações se desenrolam dentro da história. Temos o clímax, que é o ponto máximo do problema, certo? E o desfecho, a conclusão, que é como irá se desenrolar esse enredo, como irá ser resolvido esse problema, certo? Então já falamos dos personagens e do enredo. O N de narrador, que esse narrador pode ser um narrador personagem, um narrador observador, um narrador onisciente, como vimos na nossa aula anterior e vamos já relembrar posteriormente. O tempo, certo, pessoal, que pode ser um tempo determinado ou um tempo indeterminado. Vimos também a diferença do tempo cronológico e o tempo psicológico, também vamos já relembrar as características. E o E de espaço, certo, que é onde acontece essa história, é onde ela se desenrola, certo? Lembrando que os personagens e o espaço deve ser delimitado e deve haver poucos personagens para a história ser um texto curto, um texto breve, certo? O que impossibilita que a história se passe em vários locais e com muitos personagens diferentes, ok? Então todo mundo relembrou, né? Vamos lá? P de personagens, E de enredo, N de narrador, T de tempo e o E de espaço. Muito bem, essas crianças são nota 10. Então, como a tia já falou, a estrutura, a apresentação do enredo, que é a introdução, certo? Então, nesse momento, há uma apresentação inicial dos personagens, da situação inicial, como essa história irá se desenrolar, certo? Do tempo, onde ocorreu, quando ocorreu, com quem ocorreu, ok? O desenvolvimento dos acontecimentos, que é como se desenrolam as ações de acordo com o problema da história ou ainda com a situação apresentada inicialmente. O clímax, que é o momento ápice da história, é o momento de maior tensão do problema. E o desfecho, que é a conclusão, é como aquela história irá se desenrolar, certo? Lembrando que ela poderá ter um final feliz ou não. Então é como aquele conflito, como aquele problema que aconteceu na história, como o enredo será desenrolado, ok? Então todo mundo entendeu? Vamos lá? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Muito bem. As características. Possui espaço delimitado, então por ser um texto narrativo curto, ele ocorre em poucos locais, como em uma praça, em uma floresta, em um lago, certo? Então, como ele é curto, o espaço também é delimitado. O tempo marcado, como quando podemos saber em que tempo ocorreu. Então, pode ser em um tempo cronológico, quando ele está marcado cronologicamente em uma sequência lógica de dias, horas, meses e anos. Ou o tempo psicológico, quando ele não ocorre em uma sequência lógica, podendo ser fruto da imaginação do personagem ou do narrador. Lembrando que esse tempo também ele pode ser indeterminado, quando não sabemos quando foi que essa história ocorreu. Quando eu digo era uma vez, mas que vez foi essa? Quando eu digo um certo dia, mas que dia foi esse, certo?
Então, temos o tempo determinado, quando está especificado na história quando essa história ocorreu, e o tempo indeterminado, quando não sabemos quando ela ocorreu. O narrador, que é quem narra essa história, que é quem conta essa história. Então, só lembrando, esse narrador pode ser um narrador observador, um narrador personagem ou ainda um narrador onisciente. Vamos relembrar a característica de cada um? Então, o narrador observador é quando ele conta a história, mas ele não participa diretamente dessa história, certo? Então, ele conta a história em terceira pessoa. O narrador personagem, ele conta, mas ao mesmo tempo ele participa dessa história. Ele conta a história em primeira pessoa. E o narrador onisciente, que conhece os personagens e toda a história que acontece com eles, certo? Temos o enredo, certo? Que é a situação inicial, que é de onde irá se desenrolar todos os acontecimentos da história. Então, esse enredo ele pode ser linear, seguir uma sequência lógica dos fatos, com introdução, desenvolvimento e conclusão, ou não linear. Então, o não linear é quando ele, por exemplo, pode começar pelo problema da história e depois ir desenrolando os outros acontecimentos. Ou então pelo desfecho da história e depois ir falando como foi que se sucederam esses acontecimentos, certo? Então, só relembrando, vamos ler junto com a tia para fixar o assunto. Espaço delimitado, o tempo marcado, cronológico e psicológico, o narrador, que pode ser um narrador observador, um narrador personagem, um narrador onisciente, o enredo, que pode ser linear ou não linear. Então, agora vamos relembrar especificamente as características do conto de suspense. Então, o conto de suspense, ele é uma história que se desenrola por meio de um mistério, certo? Ele tem esse objetivo de despertar fortes emoções, como susto, medo, certo? Olha aqui a tia, assustada depois que eu li um conto de suspense que eu tive que pesquisar para vocês. Então, esse é o objetivo do conto de suspense, como o próprio nome já diz, causar aquele suspense, prender a atenção do leitor para que ele queira realmente descobrir como é que irá terminar essa história, certo? Então, vamos relembrar algumas características. Possui o objetivo de entreter, provocando emoções como tensão, susto, medo e etc., certo? Incerteza e expectativa diante dos acontecimentos. Então, o leitor, geralmente, ele nunca sabe o que irá acontecer depois. E isso é um fator que irá prender a sua atenção para que ele tenha vontade de ler esse texto até o final, certo? A curiosidade. Então, ele gira em torno de notícias, decisões e revelações que aparecem surpreendentemente, certo? Pode ser construído pela ação realizada, pelo ritmo em que se desenvolvem os fatos ou pelas características dos personagens, ok? Então, para o suspense é preciso deixar de revelar alguns fatos e retardar seus desfechos, ou seja, justamente eles usam esse recurso de adiar o final, por exemplo, para prender mais ainda, causar uma tensão no leitor, certo? Detalhar a descrição das cenas para que o leitor, ao momento que ele for lendo, ele consiga visualizar melhor as características dos personagens, o local, como foi que aconteceu aquela história. Detalhar as reações dos personagens, o que é muito importante também, para que o leitor se sinta participando daquela história, que ele consiga visualizar bem, certo? Os acontecimentos ocorridos com os personagens e como eles reagiram a cada acontecimento. Omitir informações também é um recurso muito utilizado. E o público-alvo, pessoas que se interessam por histórias que causam fortes emoções, como medo e susto. Então, as pessoas que irão se interessar por um texto como esse são pessoas que gostam de histórias assim. Certo, pessoal? Então, agora, vamos ler o texto Médico Fantasma, ok? Quem é que vai ler junto com a tia? Então, esse texto que foi mostrado aqui ontem foi o exemplo que usamos ontem. Vocês lembram? Quem é da Casa Mal Assombrada, quem tem medo de fantasma? Que vocês leram junto com a tia? Muito bem. Aqui é só para vocês lembrarem o texto que foi lido ontem, para vocês irem fixando melhor o conteúdo. Hoje, o texto é o Médico Fantasma. Então, vamos ler junto com a tia? Vamos lá?
Essa história tem sido contada de pai para filho na cidade de Belém do Pará. Tudo começou numa noite de lua cheia de um sábado de verão. 2 garotos conversavam sentados na varanda da casa de um deles. "Você acredita em fantasma?" perguntou o mais novo. "Eu não", disse o outro. "Acredita sim", insistiu o mais novo. "Pode apostar que não", replicou o outro. "Tudo bem, aposto minha bola de futebol que você não tem coragem de entrar no cemitério à noite." "Ah, é?", disse o garoto que fora desafiado. "Pois então vamos já para o cemitério que eu vou provar minha coragem." Assim, os 2 garotos foram até a rua do cemitério. O portão estava fechado, o silêncio era profundo, estava tão escuro, eles começaram a sentir medo. Para ganhar a aposta, era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério. O garoto que tinha topado o desafio correu, parou na frente do portão e começou a fazer caretas para o amigo. Depois se encostou no portão e tentou bater a mão nele. Foi quando percebeu que estava presa. "Socorro, alguém me ajude!" ele gritou, desmaiando em seguida. Nisso apareceu um velhinho vindo do fundo do cemitério. Abriu o portão e chamou outro menino. Seu amigo prendeu a manga da camisa no portão e desmaiou de medo. Coitadinho, pensou que algum fantasma estivesse segurando. O garoto reparou que o velhinho era muito magro, quase transparente. "Obrigada, como é que o senhor se chama?" "Eu sou o médico daqui, vou acordar seu amigo." O velhinho passou a mão na cabeça do menino desmaiado e ele despertou na mesma hora. "Vão para casa, meninos", ele disse. "Já passou da hora de dormir." E foi assim que os meninos perceberam que tinham conhecido um fantasma e entenderam que não precisavam ter medo de fantasmas, pois esses, apesar de misteriosos, são do bem. Então, esse é um texto de ensino e reflexão.blogspot.com/2013/09, sequência didática, contos de mistério HTML. Certo? Vocês gostaram desse conto? Então, vamos agora para a análise do texto. Que gênero textual é esse, pessoal, que estamos estudando essa semana? Vamos lá? Ele é um conto de suspense, muito bem. Qual o objetivo desse tipo de texto? Para que ele serve? Qual o seu intuito? Já sei que vocês já estão sabendo de tudo. Então, muito bem. Quem respondeu que possui o objetivo de entreter, provocando emoções como tensão, susto, medo e etc, certo? Explica a estrutura de um conto. Então, como é dividido um conto? Que a tia explicou lá no início da nossa aula de hoje. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Muito bem. Que emoções o conto O Médico e o Fantasma provoca no leitor? Então, copie os quadros com as emoções possíveis. Será que causa terror esse conto que a gente leu, pessoal? Susto, tristeza, alegria, contentamento, medo, ansiedade, espanto e entusiasmo. Vamos lá? Então, ele causa terror, com certeza, não é? O que mais? Susto, muito bem. O que mais, pessoal? Medo também. E espanto. Então, acertou quem falou terror, susto, medo e espanto. Porque o texto, ele fala de fantasmas, então ele não causa uma alegria, certo? Ao mesmo tempo que ele não causa uma tristeza, ele está mais voltado a um sentimento de terror, de susto, de medo e de espanto. Certinho? Parabéns para vocês, arrasaram. Próximo. Qual o público-alvo desse tipo de texto, pessoal? A quem se destina? Quem irá se interessar por uma leitura como essa? Então, pessoas que se interessam por histórias que causam fortes emoções, como medo e susto. Qual é o título do texto e qual é o tema do texto? Então, o título é O Médico Fantasma e o tema principal é o medo de fantasma, certo? Esse é um texto narrativo, informativo ou descritivo? Então, o conto de suspense, pessoal, ele é um texto narrativo, só relembrando que possui personagens, enredo, narrador, um tempo e um espaço, certo? Muito bem, estou adorando a participação de vocês, ó, nota 10. Quantos e quais são os personagens do texto?
Então, são 3 os personagens, o menino mais novo, o menino mais velho e o médico fantasma, que são as pessoas que realizam as ações dentro desse enredo, dentro dessa narrativa. Se algum amigo seu te desafiasse assim como no texto, você aceitaria? Justifique sua resposta. Essa é uma resposta pessoal, eu não iria não. E vocês? Assinale a alternativa correta. No início do texto, onde estavam os personagens? Os garotos estavam na escola brincando no recreio, os garotos estavam na porta do cemitério ou os garotos estavam sentados na varanda da casa de um deles? Vamos lá? Então, os garotos estavam sentados na varanda na casa de um deles, certo? Próximo. Por que os meninos decidem ir ao cemitério? Para acompanhar um enterro, devido a uma aposta que fizeram valendo uma bola de futebol ou devido a uma aposta que fizeram valendo uma bola de basquete? Vamos lá? Então, acertou quem falou devido a uma aposta que fizeram valendo uma bola de futebol. Próximo. O que era necessário para ganhar a aposta? Atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério, atravessar a rua e entrar no cemitério, ou atravessar a rua e chamar pelos fantasmas pelo portão do cemitério? Então, acertou quem falou atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério, certo? Depois de se encostar no portão, o que aconteceu ao garoto? Sua mão ficou presa no portão, mas ele conseguiu se soltar rapidamente. Sua mão ficou presa, ele gritou e desmaiou em seguida. Ou sua mão ficou presa, ele ficou mudo e desmaiou em seguida? Vamos lá? Quero ver quem é que vai acertar tudo. Muito bem. Sua mão ficou presa, ele gritou e desmaiou em seguida. O Médico Fantasma é uma história sobre medo, um conto de assombração. Descreva o momento mais assustador da história. Qual foi o momento que vocês consideraram mais assustador? Então, foi quando a mão do menino ficou presa no portão. Todo mundo concorda que esse foi o momento que mais causou pânico? Em mim foi, e em vocês? Eu acredito que sim, não é? Então, esse foi o momento ápice, o clímax da história, certo? O momento de maior tensão. Como os meninos perceberam que o velhinho era um fantasma? Como foi que eles chegaram a essa conclusão? O velhinho chegou lá e disse, eu sou um fantasma? Não, eles observaram o quê? Quando ele passou a mão sobre a cabeça e o menino despertou na mesma hora, certo? Você já passou por uma situação assustadora? Essa também é uma resposta pessoal para vocês pensarem, se vocês já vivenciaram algum momento que deixou vocês bastante assustados, certo? E agora a gente vai relembrar um pouco dos sinais de pontuação. Então, os sinais de pontuação, eles têm essa função de dar emoção à fala, certo? De demonstrar emoções na fala, certo? Bem como entonação, a indicação da fala de um personagem, um momento de suspense, certo? Então, trazendo para o conto de suspense, ele é muito utilizado justamente para dar essa ideia de suspense, ok? De medo, de susto, de alegria, que basicamente, geralmente não encontramos em contos de suspense, certo? A tia vai explicar melhor para vocês, só relembrando. A exclamação, usada para indicar espanto, admiração e surpresa. Exemplo, chega. Então, a exclamação já sabemos que é bastante utilizada em um conto de suspense, pois justamente é um texto que possui esse objetivo de causar esses sentimentos no leitor. O ponto final indica o fim de uma frase, como exemplo, Maria saiu. A vírgula, usado quando se dá uma pequena pausa, separando palavras e frases. Exemplo, era um garoto alto, magro, de 8 anos. Ponto de interrogação, usado quando a frase indica uma pergunta, como por exemplo, você viu o meu lápis? E o travessão, usado para indicar o início da fala de uma personagem. Exemplo, o que é isso, mãe? Ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Exemplo, a esposa saiu mais tarde de casa, ficou limpando o quarto. Exemplo, o rio está poluído, os peixes estão mortos. E os dois pontos anunciam uma citação, uma enumeração, um esclarecimento. Exemplo, Descartes disse, penso, logo existo. As reticências também são bastante usadas nos contos de suspense, justamente por ela dar essa ideia de suspense, que haverá uma continuidade, certo? Sem encerrar logo a história. Então, marca uma interrupção da frase e a suspensão da sua melodia.
Então, motivos para usar, porque os fatos acontecem num curto intervalo, porque o interlocutor toma a palavra, porque a intenção é deixar o raciocínio em suspenso, ou para expressar hesitação, surpresa, dúvida ou timidez, certo? Então, ela também em citações indica a supressão de trechos, que depois vocês irão estudar mais isso mais na frente, quando vocês estiverem maiorzinhos, tá bom? E também ele pode substituí-las, né? O etc. pode substituí-las nas enumerações, certo? Então, leia o trecho, vocês vão entender melhor agora. Socorro, alguém me ajude, ele gritou desmaiando em seguida. O ponto de exclamação na frase indica. Então, pessoal, nessa frase temos aqui o ponto de exclamação, temos o ponto, o travessão e o ponto final, não é mesmo? Então, justamente, esses sinais de pontuação são utilizados para dar sentido às frases, ok? Para expressar várias coisinhas que estudamos anteriormente. Então, o ponto de exclamação, quando ele diz socorro, me ajude, indica dúvida, será? Uma pausa na fala, será? O medo ou indica o início da fala de um personagem? Então, o ponto de exclamação está indicando medo, ele está pedindo socorro, ele está pedindo ajuda, então ele está com medo, certo? De alguma situação. Você acredita em fantasma? Perguntou o mais novo. Leia o trecho. Qual é a função do ponto de interrogação utilizado nessa frase? Então, indicar uma pergunta, ele está indagando. Você indica ou você acredita em fantasma? Certo? Então, vocês entenderam como os sinais de pontuação são importantes para o entendimento de uma frase? Maravilha! Leia o trecho. O portão estava fechado, o silêncio era profundo, estava tão escuro. Eles começaram a sentir medo. Então, qual é a função das reticências no trecho? Por que foram utilizados esses 3 pontinhos? Ele diz, estava tão escuro. Então, nesse caso, as reticências foram usadas para criar um suspense, certo? Quando o leitor lê essa parte, estava tão escuro. Aí, 3 pontinhos, não terminou, né, a história. Terá continuidade. Então, o leitor já fica com aquela expectativa. O que será que irá acontecer depois nessa história, né? Nessa escuridão que estavam. Então, as reticências foram utilizadas para criar suspense. Então, vocês observaram a importância dos sinais de pontuação? Então, elas expressam emoções, como medo, susto, angústia. Podem expressar, indicar a fala de um personagem, pode indicar a finalização de uma frase, certo? Pode dar uma ideia de suspense, certo? Muito bem. Então, agora todo mundo vai beber uma água e ir ao banheiro, que já estamos de volta para a nossa segunda aula de hoje, ok? Então, não demorem. Até já!